Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Sou católico porque eu leio a Bíblia. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu me torno cada vez mais católico. Cada vez amo mais a igreja e principalmente os dogmas reconhecidos pela igreja, como por exemplo o purgatório. Muitos protestantes denigram, renegam o purgatório, que é base bíblica. Como você vai chegar à santidade sem a misericórdia de Deus? Porque sabemos que nesse século XXI, meu irmão, é um mundo que está realmente desregrado. Você consegue chegar a 100% santo? 100% à perfeição? Os protestantes não precisam do purgatório, porque eles já buscam primeiramente... ele não precisa da igreja, porque ele vai diretamente a Deus. Para que eu acredito no purgatório se eu posso ir diretamente a Deus? Olha só que interessante. Você pegar em Mateus, olha só, 5:8, ó. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ó. Para você não precisar do purgatório, você tem que ser puro de coração. Puro de coração. Como diz ali Cristo. Mateus 18, ó. 2. Jesus chamou uma criancinha, colocou no meio dele e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformares em vós, tornares como uma criancinha, não entrareis no reino do céu. Olha só. Agora medita uma criança. A pureza do coração dela. Só os puros de coração verão a Deus. E os santos alcançaram essa graça. Hebreus, olha só. 12:3. Da Assembleia Festiva dos primeiros escritos no livro do céu e de Deus juízo universal das almas do justo que chegaram à perfeição. Por quê? Hebreus 12:14. Procurar a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ó. Puro de coração, alcançar a santidade, ser igual com uma criancinha, porque você meditar uma criancinha, porque elas são puras de coração, delas é o reino do céu, de Deus, e as almas do justo que chegaram à perfeição. Porque sem santidade não pode ver Deus. Será que a gente alcançamos essa graça 100% santo? Por isso que Paulo ele deixa bem claro. 1 Coríntios 3, ó. Ele mostra aquele que chegou 100% santo. Mostra para aquele que é puro de coração, chegou ressurreto, viveu a paz, viveu a santidade, como aqueles santos que chegaram à perfeição, as almas do justo chegaram à perfeição. Olha só que interessante, ó. 1 Coríntios 13, ó. Ou 3:13, ó. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um, ó. Olha só, se a construção resistir ao construtor, receberá a recompensa. Olha só, que recompensa. Céu, glória. Contemplar Cristo face a face. Que os puros de coração verão a Deus. Aquele que viveu uma vida totalmente em santidade, em servidão ao Senhor, amando o próximo como a ti mesmo, proclamando o evangelho, vivendo na santidade, na graça. Paulo já mostra a recompensa. Céu. Que o seu coração
chegou à perfeição. E ainda ele mostra mais. 14. Se a construção resistiu, a construção receberá recompensa. O 15. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo. Olha só. Arcará com danos. Ele será salvo. Porém, passando alguma maneira através do fogo. Viveu a vida, por exemplo, eu, servo Roberto, estou pregando, anunciando, comungando a santidade, fazendo caridade, amando o próximo, sem maldade no meu coração, puro de coração. Aí no finalzinho eu se revolto. Deus vai me colocar lá no inferno? Eu pequei, mas não foi um pecado mortal. Um pecado venial. Vou lá, me confessei ao padre. Fiz penitência, me arrependi. Eu vou para o inferno? Por exemplo, uma analogia aqui. Saí com a moça. Engravidei essa moça. Não fiquei com essa moça. Fui lá, me arrependi. Me confessei. Mas teve dano. Engravidou. Vou pagar o dano? Sim, eu me arrependi. Mas deixou sequela ao filho. Vou ter que pagar. Vou cuidar do filho, etc, etc, etc. É isso. Um purgatório é o quê? É quando você não consegue chegar a esse grau, ó. Porque a Bíblia é bem clara. Aqui, ó. Bem-aventarados os puros de coração. Porque verão, Deus, ó. Tem que chegar a esse grau. A essa santidade. E a única outra prova, ó, Apocalipse 21, 17, 21, ou 22, 17, ó, 27, ó, nela não entrará nada de profano. Nela o quê? O céu. Ninguém, ó, profana. E nem ninguém que pratique abominações, ó, e mentiras, ó. Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, nada de profano. Só entra santo. Como as almas dos justos que chegaram à perfeição. Está na glória, está na santidade. Paulo de Capital, glória. Tanto que Cristo vai lá pregar para aqueles que estão ali no cativo. Que cativeiro é esse? Que prisão é essa? E era julgado da mesma maneira como vivia na carne. Só você pegar aqui, ó. 1 Pedro 3. Outra prova convincente, cara. Olha só, 1 Pedro 3,19. E nesse mesmo espírito, ele foi pregar aos espíritos que era detido no cárcere. Aqueles que o nome que outrora, no dia de Noé, tinha sido rebeldes, ó. Que cárcere é esse? Que prisão é essa, ó? 1 Pedro 4, 6, ó. Pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos. Para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne viva, segundo Deus, quanto ao Espírito. O inferno já é condenação. Inferno não há arrependimento. O céu não foi, Cristo não pregou no céu, porque os céus estavam os redimidos. Aqueles que já alcançaram a graça, aquele que já chegou à pureza de coração. Então, Cristo foi pregar para quem? Aos mortos. Que estavam onde? Ó, nesse mesmo espírito que ele foi pregar ao espírito que era detido no cárcere. Olha só. Aqueles que outrora, no dia de Noé, tinham sido rebeldes, ó. Desobedeceram. Cárcere, ó. Você pega agora, ó, Mateus. Agora você vai entender todo o texto, ó. Mateus 18. Olha só, cara. 34, ó. 32, ó. Entrando, o Senhor o chamou e disse: servo mau, eu te perdoei toda dívida, porque me suplicaste, não devias também tu compadecer de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? O Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Olha só.
Mateus 12, 32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, alcançarão perdão. Não alcançarão perdão nem nesse século, no século vindouro. Que século vindouro é esse? Mateus 5, 25 e 26, ó. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao magistério, seja posto em prisão. Olha só, Cristo foi pregar onde? De verdade te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Ó, prisão, seja posto em prisão. Cárcere, ó. Cárcere é prisão. Essa a razão da minha alegria. Olha só que interessante. Isaías 24, 21, 22 fala também. É simples entender isso. Ah, eu não preciso da igreja, então você já está 100% santo. Por isso que Cristo, ele deixou uma igreja para você se confessar. Mateus 20, 21 a 23, deixou a confissão ali. Aqueles que vocês perdoam será perdoado, aqueles que você retiver será retido. Para você ter essa graça, ou você entra 100% santo, ou você meio bambo, mas será salvo, mas passando por um fogo. E o purgatório é um só caminho. Céu. Céu. Que não conseguiu chegar a esse 100% santidade. Tem que ser 100%. Não 98, 99, não. 100%. Ou então seja como uma criancinha. Puro de coração. Simples entender isso. Vai ter doutores que vai questionar. Ah, mas o purgatório é invenção da igreja, invenção da sua cabeça. Eu acredito. Eu queria passar, eu não sei. Passar pelo fogo do purgatório. Ou se eu chegar 100% santo, também melhor ainda. Porque o fogo do purgatório ali é, infelizmente, muitos não entendem isso. É a compaixão de Cristo. Que a misericórdia triunfará sobre o julgamento. Tiago 2. Tiago 2, acho que é 13. 13, ó. Haverá juízo sem misericórdia, ó, para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o julgamento. Então, o purgatório não anula o sacrifício de Cristo, pelo contrário, mostra o amor que Cristo tem por você, que não chegou 100% à santidade. Só. É uma segunda chance, porque não cometeu o pecado mortal. Teve arrependimento, se confessou, se arrependeu. Simples entender isso, meu irmão, minha irmã. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.